Pronto. Ação. Shalom, irmãos. Hoje nós vamos começar aqui, né? De novo, eu estou mostrando aqui o mapa Jafé, Sem e Han, né? Para a gente entender um pouquinho o que acontece ali nas escrituras, trazer um pouquinho do físico, né? Para a gente conseguir situar na mente, né? O que cada coisa ocorre, certo? E nós vamos falar agora do capítulo 10 do livro de Jubileu. Muito bom, tá? Depois nós vamos tentar fazer Jazar e Enoque, fora os outros apócrifos, tá? Lembrando, não tenham aversão aos apócrifos, porque lá no concílio de Nicéia, Roma, e o ortodoxismo lá judaico da época, né? Eu não vou nem dizer que é o ortodoxismo hoje, eu estou falando daquela época lá, tá? Eles escolheram tirar esse livro do cânon para você não ver, não conhecer. E aí você vê muitas vezes, por exemplo, a novela de Edir Macedo colocando coisas que não está na Bíblia, mas ele estava colocando ali na novela, né? Então, de onde ele estava tirando? Isso quer dizer que ele lê, mas ele diz para o povo não ler, né? Ou seja, então ele fica com conhecimento só para ele, né? Aqueles que têm o discernimento do Eterno, conhecem a Torá, estão praticando, conseguem ler, né? Assimilar o que é bom e descartar o que não presta, né? E aí, com o tempo, a pessoa vai lendo. Tem duas coisas: ou a pessoa não tem o conhecimento suficiente para entender o que está escrito naquele momento, ou foi um acréscimo, né? E aí a pessoa vai estudando. Com o tempo a pessoa lembra: eita, eu vi isso naquele livro, eu vou lá dar uma olhada. E quando você lê, você entende o que está querendo dizer. E aí você vê que muitas vezes não é acréscimo, é falta de compreensão por não ter o conhecimento necessário ainda para daí sim vir o discernimento, ok? Conhecimento, discernimento e sabedoria, 3 coisas, ok? Então, muitos têm o conhecimento, até têm a sabedoria, mas não têm o discernimento do que é do Eterno ou não. Amém? Amém. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a abertura e já volto, 2 minutinhos. Capítulo 10 de Jubileu. Ok, vamos lá. Aqui, deixa eu ver, tá tudo certinho, microfone, a tela, capítulo 10. O Telegram aqui tá gravando também, o microfone tá aberto. Ok, vamos lá. Podemos continuar. Capítulo 10 de Jubileu. Aqui você já tem uma noção, né, do que vai ser dito. A sedução dos netos de Noé pelos espíritos malignos, né? E é esses espíritos malignos que faz o povo se desviar do Eterno. A oração de Noé e o príncipe Mastemar, a morte de Noé, tá? Tudo no capítulo 10. Bora lá. Capítulo 10, versículo 1. Olha que interessante. Na terceira semana deste jubileu, certo? Ou seja, o jubileu atual que eles estavam, né? Os demônios imundos começaram a seduzir os filhos de Noé e fazê-los errar e destruí-los, né? Ou seja, errar, tá? Uma palavra para pecar, ok? Aqui, porque muitas vezes não quer se falar, mas é pecar. Ok? Pecar e destruí-los, né? O preço do pecado é a morte. E os filhos de Noé vieram a Noé, o seu pai, e lhe contaram a respeito dos demônios que estavam seduzindo e cegando e matando seus netos, ok? Olha que interessante. No capítulo, eu acho que 7, a gente leu que um dos descendentes de Cã, ele foi, viu nas pedras as escrituras e transcreveu das pedras em papiro, né? E leu, e não falou a Noé, para Noé não ficar
irado com ele, né? Não ficar enraivecido com ele, né? Por quê? Porque ele estava pegando assuntos do tempo do dilúvio, né? De antes de tudo ser destruído, e estava trazendo à tona novamente, né? E isso é muito ruim. Por quê? Porque o mundo antigo foi destruído até então aqui na época de Noé, porque justamente essas inscrições ensinavam a fazer o que era errado, né? E aí você vê aqui que os demônios imundos começaram a seduzir eles, né? Como? Vamos lá. Capítulo 10, versículo 3. E ele, Noé, orou a Iahua, o seu Elohim, e disse: Deus dos espíritos de toda a carne, que mostrou misericórdia a mim e salvou a mim e aos meus filhos das águas do dilúvio, e não me fez perecer como fez aos filhos da perdição, ou seja, todos aqueles que estavam pecando, certo? Da perdição, junto com o mestre deles, né? Porque a sua graça tem sido grande para mim, e grande tem sido a tua misericórdia à minha alma, ou vida, tá? Permita que sua graça alcance os meus filhos, e não permita que os espíritos maus, malignos, os governem de modo que os destruam da terra. Ok? Olha que interessante. Olha que interessante. Ele fala aqui, ó, que em Jubileus 10, versículo 3, foi isso que a gente acabou de ler, a denominação Deus dos Espíritos é igual à usada em Enoque, lá Enoque 37, versículo 3, né? Que é o Deus da vida, né? O Deus vivo, ok? Capítulo 10, versículo 4. Mas derrame bênção a mim e aos meus filhos, de modo que nós possamos multiplicar e encher a terra. E tu sabes como tens teus guardiões, tu sabes como os teus guardiões, aos pais desses espíritos, né, agiram em meus dias. E para estes espíritos que estão vivos, prende-os e os detenha rapidamente no lugar de condenação, e não permita que eles tragam destruição aos meus filhos do teu servo. A destruição aos filhos do teu servo, meu Elohim, porque esses são malignos e criados para destruir. Olha que interessante. Então aqui você já vê que a influência, né, dos espíritos malignos, que eram os Nephilim. Ele está falando dos Nephilim. Os guardiões é o quê? Os filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens, as descendentes de Caim, e geraram Nephilim, ok? E aí você vê que são Ruach malignos. O Ruach do ser humano é um Ruach que o Eterno criou. A descendência de Adão é um espírito que o Eterno criou, tá? Mas tem um espírito que quem criou foi os filhos de Deus com as filhas dos homens. Criou Nephilim, são espíritos malignos. Olha que interessante. Capítulo 10, versículo 5. E tu sabes como os teus guardiões e os pais desses espíritos, olha aí, agiram em meus dias. E para esses espíritos que estão vivos, prende-os e os mantenha rapidamente no lugar de condenação, e não permita que eles tragam destruição aos filhos do teu servo, meu Elohim, porque esses espíritos são malignos e criados para destruir. Alguns falam, né, que são os Nephilim, né, que depois do dilúvio tinha Nephilim. Antes do dilúvio tinha Nephilim, depois do dilúvio também. E aí tem explicações de como esses Nephilim estavam vivos, ok? Olha que interessante. Ou seja, então existe o Ruach, que é do Eterno, que não é maligno, e tem o Ruach, que é lá da mistura dos filhos de Deus com as mulheres, e criou os espíritos malignos, que são os Nephilim, tá? São Ruachs de destruição, criados para destruição. Não permita que eles governem sobre os espíritos dos vivos, porque somente tu pode exercer domínio sobre eles. E não os permita que tenha poder sobre os filhos dos justos, que agora e para sempre. E o Senhor, o nosso Deus, nos mandou que prendessem
a todos, prendessem a todos. Olha que interessante. E o chefe dos espíritos, Mastemar, ou seja, Satanás, o adversário, veio e disse: Senhor Criador, permita que alguns deles permaneçam diante de mim, e permita que eles escutem a minha voz, e faça tudo o que eu disser a eles, porque se nenhum deles for deixado para mim, eu não serei capaz de executar o poder da minha vontade aos filhos dos homens, porque eles são para a corrupção e desviar de meu julgamento, porque grande é a maldade dos filhos dos homens. Olha que interessante. Noé orou e pediu para o Eterno repreender esses espíritos malignos, destruir, pegar eles e aprisionar. Já Mastemar chegou lá e pediu, ó, deixa que alguns deles fiquem para que eu possa mandar neles, né? E aí eu posso influenciar os homens a errar ou a acertar, né? Você vai ver na Torá que o Eterno diz, ó, eu enviarei a vocês o espírito do engano para testar se vocês obedecem meus mandamentos ou, como está lá dito, me amam, né? Ou seja, o Eterno quer ver se você ama reverentemente a Ele, o que? Obedecendo os mandamentos, tá? Então você vê aí, o inimigo, ele tem a função dele na criação, né? Capítulo 10, versículo 9. E ele, Deus, disse: deixem que a 10ª parte deles permaneçam diante dele, e que 9 partes desça ao lugar de condenação. Olha que interessante. Ou seja, um dízimo, né? Ou seja, um dízimo. E um de nós, né? Ele ordenou que deveríamos ensinar a Noé toda a medicina deles, porque ele sabia que eles não andariam em retidão, nem lutariam na justiça. E nós fizemos conforme todas as palavras dele. Todos os perversos e malignos nós prendemos no lugar de condenação. A 10ª parte dele nós deixamos para que se sujeitem a Satanás na terra. Olha que interessante. E aqui, ó, eu vou voltar aqui para falar sobre isso aqui. Cadê? Poxa, eu li agorinha. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Eu vou voltar para falar disso, tá? Vamos continuando aqui e eu já volto. E nós fizemos conforme todas as palavras dele, o Eterno, né? Todos os perversos malignos nós prendemos no lugar de condenação, e a 10ª parte dele nós deixamos para que se sujeitem a Satanás na terra. E nós explicamos a Noé todas as medicinas de suas doenças. Olha aqui de novo o como é importante isso, tá? E o Afonso tem levantado essa questão. Como eu estava falando, antigamente eu falava mais sobre isso, mas terminei, né, estudando uma coisa ou outra, o assunto foi mudando e a pessoa esquece um pouco de lado, mas isso é importante, tá? Junto com as seduções deles, como ele poderia curá-los com ervas, como ele poderia curar com ervas da terra. Olha que interessante, tá? Interessante. E Noé anotou todas as coisas num livro, de modo como nós o instruímos a respeito de cada tipo de medicina ou doença, ok? Cada tipo de doença. Aqui, ó. Deixa eu colocar novamente aqui. Cada tipo de cura, no caso, né? Cura.
Assim os espíritos malignos foram impedidos de ferir os filhos de Noé, matar, tá? Aqui, ó, lembra aqui, ó, ele colocou ferir, matar, ok? Por causa de quê? Por causa das ervas, olha aqui, ó, ervas da terra. Ou seja, eles ensinaram a Noé como fazer, né, ali remédios para que os espíritos malignos não os matassem, não os ferissem, né? Não os ferissem. Deixa eu colocar aqui, eu queria colocar uma cor que se destacasse, mas está difícil. É uma coisa que eu sempre tenho falado nos estudos, né? E muitas vezes passa desapercebido, porque a gente fala e muitas vezes, eu não vi, eu isso, eu aquilo, tá? Então eu vou deixar um pouco mais escuro então, tá? E ele deu tudo o que havia escrito a Shem, o seu filho mais velho, porque ele o amava muitíssimo, mais que todos os seus outros filhos, né? Mais do que os seus filhos, ou seja, Jafete e Ham. E Noé dormiu com seus pais e foi sepultado no monte Ararat, ok? Olha que interessante. 950 anos completou a sua vida, né? Nas semanas, na vida, 19 jubileus, 2 semanas e 5 anos. Desculpa, foi difícil aqui assimilar. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte: os Nephilim, tá? Os Nephilim, eles foram mortos no dilúvio, ok? E aí, os espíritos desses Nephilim, eles terminam vagando e eles ficam ali influenciando os filhos do Eterno, aqueles que servem ao Eterno, a fazer coisas erradas, ou seja, pecar, certo? E todas as vezes que eles pecavam, né? Eu falei até do capítulo 7, lá do filho de Ham, né? Ele conseguiu ler algumas inscrições na pedra e terminou transcrevendo no papel, né, e não falou ao seu avô Noé para que ele não ficasse irado com ele. Então ele ficou com esses papéis e esses textos em segredo, né, ali lendo e aprendendo, tá? E aí os demônios, você vê aqui que os espíritos malignos que foram criados para a destruição da humanidade, eles começaram a influenciar os netos de Noé, né? Aí Noé fez a oração, pediu para repreender esses espíritos e prender eles num local onde não pudesse influenciar o seu neto. Mas aí Mastemar chegou e falou com o Eterno, pediu para deixar pelo menos 10% para ele comandar e poder influenciar, né? Ou seja, é ali um exército. Ele ficou com um exército, né? E o Eterno permitiu, certo? Por quê? Porque o Eterno vai nos provar, né? Vai enviar o espírito do engano para testar se nós realmente obedecemos eles ou não. E quando nós escolhemos desobedecer, aí vem as enfermidades, ok? Então você vê aqui, ó, um de nós, ou seja, os anjos, o Eterno ordenou que deveríamos ensinar a Noé a medicina deles, ou seja, a medicina dos anjos, porque ele sabia que eles não andariam em retidão, nem lutaria na justiça. Ou seja, como é que nós lutamos contra esses espíritos malignos sem precisar das ervas? Ou seja, obedecendo os mandamentos. Se você está obedecendo os mandamentos, esses espíritos malignos não têm autoridade sobre a tua vida, tá? Mas quando nós não obedecemos o mandamento, como muitas vezes eu falo nos estudos, eu digo, toda vez que a gente quebra os mandamentos, a gente está dando autorização ao mundo espiritual das trevas para agir na nossa vida, né? E isso estava acontecendo com os filhos de Noé. Quando Noé orou, pediu ao Eterno para prender, o Eterno prendeu ali 90%
dos espíritos malignos, mas 10% ficou sobre a autoridade de Mastemar, que é o adversário, ok? Então, o que foi que o Eterno fez? Deu a ordem aos anjos para ensinar a Noé a medicina celestial de como utilizar as ervas ali para fazer remédios, né? E repreender, né, a autoridade desses espíritos malignos agindo na vida dos homens, certo? Para não deixar eles morrerem, né? Aqui no versículo 10 você vê, ó, e nós explicamos a Noé todas as medicinas das suas doenças. Olha aqui, ó, todas as medicinas das suas doenças. E o que é a doença? Influência desses espíritos malignos sobre a vida daquele que peca, junto com as seduções deles, tá? Então, como ele poderia curá-los com ervas da terra? Então, os anjos ensinaram como fazer remédios, ervas, né, para você tomar e repreender esses anjos agindo na nossa vida, ok? Ah, mas não tem nada a ver, isso e aquilo, isso aí é coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento tem uma parábola lá que... Uma parábola não, uma história que Jesus está num Shabat, né? E os fariseus começam a repreender Yeshua porque ele foi curar uma mulher que era cocunda há 18 anos, né? E eles estavam repreendendo porque Yeshua estava curando pessoas no Shabat. Aí Yeshua disse, então quer dizer que é o seguinte, a tua irmã está atormentada por demônio há 18 anos, então presta atenção, ela tinha uma doença de coluna, andava encurvada, e o próprio Yeshua diz, está atormentada por demônios há 18 anos. Então você vê que doenças têm a ver sim com possessão demoníaca, ok? Ou seja, espírito maligno, ok? E mais na frente, você vê que Yeshua cura ela, e é dito o seguinte, que ela foi curada da enfermidade dela. Então você vê enfermidade no próprio texto, enfermidade ligada a demônios atormentando ela, ou seja, possessão demoníacas, e diz que ela foi curada da enfermidade dela colocada por Satanás, ou seja, o adversário. E aqui o adversário chama-se Mastemar. Então você vê que aquilo que está lá no Novo Testamento, que muitas pessoas não conseguem compreender nem explicar, é explicado justamente nos livros de Jubileu, Jazá, Torá, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São coisas, conhecimentos que muitas vezes a gente não consegue entender porque Yeshua está falando daquele jeito, porque Jesus está falando daquele jeito, porque aquelas coisas estão acontecendo, porque nós não temos esse livro. Nos foi tirado o conhecimento necessário para compreender que Yeshua nunca ensinou a desobedecer o Deus de Israel. Nunca ensinou a desobedecer o Deus de Israel. Então você vê que não é só através do nome de Yeshua que você chega, ó, em nome de Yeshua HaMashiach, sai demônio. Não. Se você pegar, saber que a pessoa está com dor de cabeça, você pode chegar lá e orar em nome de Yeshua, o demônio sair. Mas também você pode fazer uma erva, o doce, você prepara o chazinho, vai e dá. E o demônio vai sair daquela pessoa. Ele vai ter que sair, ele é obrigado a sair. Entende? Por quê? Porque muitas doenças, enfermidades são ligadas a parasitas, bactérias, vírus, tá? Entenda. No Éden, né? O Éden foi criado para todos viverem eternamente, era a eternidade, ninguém ia morrer, tá? Mas quando Adão pecou, o Eterno disse, ó, se tu comer do fruto que está na árvore, no centro do jardim, ou seja, se tu pecar contra mim, certamente tu vai morrer. Então você vê que no Éden não havia propósito da morte, não tinha morte, tá? Mas quando Adão pecou, passou a existir a morte. E aí é onde começou a existir, né, as bactérias, os vírus, os vermes, os parasitas, para consumir aquela carne ali, né, morta, porque a carne não ia ser consumida. Não existia, né, isso, não existia morte no Éden, tá? Só passou a existir quando Adão desobedeceu, certo? E aí, para repreender muitas dessas doenças, como está aqui, ó, capítulo 10, versículo 13, e Noé anotou todas as coisas num livro, de modo como nos instruiu
a respeito de cada tipo de medicina, cada tipo de cura. Assim, os espíritos malignos foram impedidos de matar ou ferir os filhos de Noé. Ou seja, uma doença, né? Você pega uma doença grave aí, vamos dizer, uma tuberculose, você tomando um determinado tipo, que hoje eles chamam de antibiótico, mas no passado eles faziam o quê? Pegava muitas cabeças de alho, né, que tem, como eu posso dizer, propriedades, né, de antibiótico, né? Então fazia lá infusão e a pessoa tomava, né? E era um antibiótico natural, certo? Então você comia esse antibiótico todo dia, impedia, tá? Você vai ver, eu estava comentando, né, outro dia, junto com um grupo, que você vê o Peça. Aqueles que comemoram o Peça do jeito que o Eterno manda, não comendo peixe, ovo da Páscoa, mas sim comendo ali o cordeiro que o Eterno mandou, né? Hoje é o pão e o vinho, que é o corpo de Yeshua, mas comendo a erva amarga. No 15º dia do mês, ou seja, na metade do mês, é a lua cheia. A lua cheia é quando os vermes saem da carne e vai até o intestino para se reproduzir, né? Na hora que eles estão ali vulneráveis para se reproduzir, você come ervas amargas e no dia 15, essas ervas amargas faz uma desparasitação na tua vida. E olha que interessante, lá no texto de Gênesis, lá no texto de Êxodo, é dito que o espírito da morte vai passar nesse dia e vai pular a casa dos filhos de Israel. Por quê? Porque os filhos de Israel estão fazendo uma desparasitação, obedecendo a Deus na data, no momento correto, no dia puro, como o Eterno diz, que é o Shabat. Você está fazendo o quê? Retirando do teu corpo parasitas que poderia te ferir e te trazer até mesmo a morte, né? Olha que interessante. Então, pelo menos, se você obedecer o Eterno, uma vez por ano, pelo menos, no Peça, você faz a desparasitação, porque você está comendo a erva amarga no dia 15, lua cheia. Você pode comer a erva amarga, pode comer na lua nova e na lua cheia, são as datas ideais para fazer desparasitação, tá? Ou seja, matar vermes, bactérias, todas que saem do corpo, da carne e vai para o intestino, tá? E ali no intestino, você tomando lá remédio de verme, tem muitos, ivermectina, tem muitos aí, né, que você pode comer, ou você pode fazer naturalmente, né? Vamos dizer, boldo, você pode comer boldo, né, no dia 15, na lua nova. Você pode comer várias coisas, é só pesquisar aí, né? São sementes, né? Você comer fruto com semente, a semente em si, né, quando chega no estômago, ela tem uma propriedade de matar vermes e bactérias ali que fazem mal ao intestino, tá? Então, só é você estudar um pouquinho aí sobre o assunto e você vai ver, e você vai saber que a data correta não é o gregoriano. Você não vai tomar no dia 15 gregoriano, porque o dia 15 gregoriano não é lua cheia, nem lua nova, tá? Você tem que tomar na lua nova e na lua cheia. Se você fizer isso 3 meses seguidos, você vai tirar. E se você fizer durante o ano, obedecendo ao Eterno, como está lá em Gênesis, não comer fruto sem semente, você comer fruto com semente, tá? Porque muitas pessoas vão comer a melancia tirando a semente. Aquilo dali você não sabe o mal que você está fazendo, né? Você comer a melancia com semente, né? O mamão com semente. E olha que eu não tinha costume de comer o mamão com semente, mas a semente do mamão é muito bom para isso, tá? Então, você comendo com a semente, você vai estar ali tirando esses vermes, parasitas, bactérias que não faz bem a você. E se você for estudar um pouquinho sobre o assunto, você vai ver que, né, muitos desses parasitas, ele influencia no seu humor, influencia na sua vitalidade diária, influencia na sua energia, influencia em você estar alegre ou triste, né? A questão do humor. Então influencia nas suas ações, sexualidade, influencia em muita coisa, depressão. Você vai ver que diabetes tem a ver com parasita, né? Você vai ver que muitos prêmios Nobel aí, eles pregam que o autismo tem a ver com parasita. Então, se você for estudar um pouquinho, você vai ver muita coisa que no livro de Jubileu já está falando disso, ó.
tá? Mas aí a ciência veio, colocou uma bola em cima da mesa da professora e você acredita que aquela bola gira com água e aquilo é verdade, né? E começa a ignorar a palavra de Deus que está te avisando há muito tempo, né? Você vai ver o porco em si, porque Deus diz não coma porco, né? A ciência hoje consegue mostrar que ele é cheio, a carne dele, ele vivo, não é ele morto, ele vivo. A carne dele está cheio de vermes, bactérias, coisas que são muito nocivas ao nosso corpo. Tu pega um lugar cheio de verme e bactéria, lotado, porque ele pega isso da natureza, né, para ele, certo? E aí tu vai, pega, come e bota dentro. Em vez de você tá tirando de você essa influência demoníaca, né, que são os espíritos malignos, são os demônios, né, que começaram a deixar os filhos de Noé doentes. Por quê? Porque eles pararam de obedecer a Deus, né? Quando eles pararam de obedecer, esses demônios começaram a poder influenciar a vida deles. São os vermes, a bactéria e os parasitas, né? E aí Noé vai ser dito para fazer essas ervas e curar eles, tá? Então tudo tem correlação, está tudo ligado. O problema é que nós temos mania, né, de ver a ciência moderna, que a maioria do que a ciência diz, ó, é teoria da Terra bola, né? Teoria da relatividade, teoria não é lei. Lei é uma coisa, teoria é outra, tá? É a teoria da evolução. Teoria não é lei. Ele não está dizendo, teoria não diz assim, ó, o homem veio do macaco, não. É uma hipótese, até que surja uma melhor, tá? Então, teoria não é lei. Muitos aí acham que a teoria da evolução, o homem veio do macaco. Eu não sei eles se vieram do macaco, mas a minha família veio de Adão e Eva, tá? Do jeito que o Eterno disse. Tá? E é isso que nós temos que parar e começar a raciocinar por nós mesmos e a informação que nós temos na mão. Tá? Isso aqui é só abrangendo um pouquinho do assunto. Tá? Tem muito mais sobre esse assunto. Você vai ver lá Ezequias também, né? Ele estava lá, é um rei, né, que estava doente, e aí chega lá o Eterno decreta a morte dele, né? Diz, olha, te prepara que tu vai morrer, e ele começa a chorar, né? E pede ao Eterno, né, para ajudar ele, e o Eterno vai e diz, eu vou te dar mais 15 anos. Aí chega Isaías lá e diz, ó, faz um chá de pêssego, né, que vai curar essa tua úlcera, né? E aí eles fazem um chá de pêssego e a pessoa foi curada. Com o quê? Olha o que a Bíblia mostra. Tá? E aí você vai ver várias coisas dessa, principalmente no Novo Testamento, mostrando muitas medicinas que curam, tá? Ou seja, conhecimento que vem do céu, tá? Esse livro aqui das curas, ele existe, tá? O livro de Noé, que deixou para Sem, que Sem deixou para o seu descendente. A questão é que nós não temos acesso, eles não nos mostram, tá? Eles fazem remédio para remediar, não para curar. Existe chás e remédios feitos na natureza que curam, tá? Não remedia, cura, mas eles só fazem remédios para remediar. Por quê? Porque dá dinheiro, lucro, tá? Então, só para a gente raciocinar um pouquinho, certo? Eu li aqui até o Jubileus capítulo 10, versículo 16, né, que é até a morte de Noé. Esse é um assunto muito interessante. Eu poderia falar muito mais. Você vê que Jesus lá no Novo Testamento, ele fala que, olha que interessante a parábola, a forma que Yeshua fala. Os fariseus chegaram lá e disseram, olha, por que você anda com publicano, prostituta, ladrões, né, e assim vai. Olha o que Yeshua diz, ele diz assim, ó, eu vim não para os que estão bem, os são, eu vim para os doentes, né? Ou seja, é o médico dos médicos, né? Olha que interessante. E Yahua diz assim, lá em Deuteronômio 30:10, se tu ouvires a voz do teu Deus, te converteres dos teus maus caminhos, obedecendo os meus mandamentos, estatutos, juízo, tudo que eu dei ao meu servo Moisés está escrito no livro. Aí mais na frente ele vai falar várias coisas, e mais na frente ele diz, porque eu não trarei as pestes, as pragas, as doenças que eu vou trazer sobre o Egito, porque eu sou Deus que te restaura. Agora, como é que nesse texto o Eterno diz que restaura? Obedecendo o mandamento.
tá? Você tem duas opções. Ou você obedece o mandamento e aí não precisa das ervas, disso, daquilo, ou você vai para as ervas, tá? Mas você vai continuar abrindo brecha para esse demônio entrar. Você se cura com uma erva de uma doença, mas você peca e aí entra outro demônio, né? E aí você procura outra erva, se cura e vai vir outro demônio. Se você obedecer o mandamento de Deus, nem gripado você fica, tá? Em determinadas situações. Se você for um Jó, que você está orando por pessoas que não merecem, pessoas que não observam o eterno, muitas vezes você carrega a enfermidade, mas assim você estará fazendo o que o eterno quer que você faça. Existem doenças que é por carregar as enfermidades uns dos outros, assim como Yeshua nos instruiu a fazer, e existem doenças que é por nossa própria falta de atenção ao que Deus está nos mandando fazer, que é obedecer os mandamentos. Então, veja que tem essas duas situações, ok? Amém? Então, eu li aqui o Jubileus 10 até o capítulo, foi o 10, versículo 16. Como é um assunto e vai mudar de assunto, se algum irmão aí, né, no grupo queira falar alguma coisa, amém. Se não, eu continuo aqui falando que vai mudar de assunto, eu acredito, ok? Shalom. Muito interessante. Obrigado, Arlindo. Obrigado. Amém. Algum irmão da NET vai querer falar? Do Telegram, né? Amém. Todarabá. Então vamos lá. Capítulo 10, ok? Vamos lá. Tem muito, essa questão da medicina aí tem muito a se falar. Principalmente na Torá é que você vê muito isso, tá? Muito mesmo. Influências malignas, tá? A partir de doenças, tá? Principalmente lá em Yeshua tem muitos exemplos disso. Nós não temos o tempo todo para ver todas as parábolas, mas pode ler lá, com esse entendimento, guarde ele, valendo as histórias de Yeshua, e você vai ver muito de Jubileus 10. Você vai lembrar de Jubileus 10, ok? Jubileu 10, 17. E ele que em sua vida superou em justiça todos os filhos dos homens, né? Noé, salvo Enoque por sua justiça, que era perfeito, porque Enoque foi criado para o trabalho de testemunhar para as gerações do mundo, de modo que ele deve contar as nações de geração em geração até o dia do julgamento. Olha que interessante, Enoque foi criado para o trabalho de testemunhar para as gerações do mundo, de modo que ele deve contar as ações de geração em geração até o dia do julgamento. Olha que interessante, é falado de duas testemunhas lá em Apocalipse, né? Sim. E muitos dizem que uma delas é Enoque, tá? Vou deixar marcado aqui, certo? Olha aqui, ó. Ele até coloca aqui uma observação, as duas testemunhas de Apocalipse, né? Olha que interessante. Agora, a Torre de Babel é a confusão das línguas, ok? E no 33º jubileu, 33º, 33. Olha que interessante, né? A maçonaria gosta muito desse número. No 33º jubileu, no primeiro ano da segunda semana, Peleg tomou para si uma esposa, cujo nome era Lona, a filha de Sinar, e ele deu à luz a um filho de 4 anos dessa semana. A um filho no 4º ano dessa semana, me perdoe. Não deu à luz a um filho no 4º ano dessa semana. E ele chamou pelo nome de Reu, porque ele disse: eis que os filhos dos homens se tornaram maus pelo propósito maligno que construírem para si mesmo uma cidade e uma torre na terra do Sinar, porque eles partiram para a terra de Ararat, para leste do Sinar, porque em seus dias
eles construíram a cidade, a torre, dizendo: vamos por meio dela subir até os céus. E eles começaram a construir. Na quarta semana, eles fizeram tijolos com fogo, certo? E tijolos serviram como pedras, e o barro como o qual eles encimentavam os tijolos. Unido era asfalto que provém do mar e das fontes das águas da terra do Sinar. Ou seja, eles fizeram ali os tijolos queimados, né? Pegavam o barro, fazia o molde do tijolo, queimava e eles ficavam rígidos e usavam lá, né, o barro com o piche, né, e faziam lá como se fosse um cimento, ok? E eles construíram por 43 anos, eles estavam construindo a torre. Sua largura era de 203 tijolos e a altura de um tijolo era 1/3. A sua altura somava 543 côvados e 2 palmos. E a extensão do muro, de um muro, era 300 estádios e dos outros 13 estádios. Estádio romano, lá em Lucas 24:13, é uma observação que ele coloca aqui, tem 185 metros. Mas como o côvado romano é muito menor do que o côvado egípcio, que o côvado babilônico, é provável que o estádio citado aqui fosse a medida ainda maior do que essa, né? Claro, porque o povo na época lá eram maiores, né? Você vê que a humanidade está diminuindo a estatura e o côvado está ficando menor, né? Lá o povo era maior. Isso. A distância de um. Isso. O Senhor, o Deus, disse para nós: eis que eles são um povo e começaram a agir, e agora não há nada mais irrealizável a eles. Vamos descer e confundir os idiomas deles, de modo que não poderão entender o que o outro diz, e serão dispersados em cidades e nações. E este propósito não prosperará até o dia do julgamento. E o Senhor desceu, e nós descemos, e o Senhor desceu, e nós descemos com ele para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E ele confundiu o idioma deles, e eles não entenderam mais o que o outro dizia, e eles cessaram de construir a cidade e a torre. Por esta razão, toda a terra do Sinar é chamada de Babel, confusão, tá? Babel é confusão, porque o Senhor lá confundiu todos os idiomas dos filhos dos homens, e por conta disso eles se dispersaram em suas cidades, cada um de acordo com o seu idioma e a sua nação. E o Senhor enviou um vento poderoso contra a torre e derribou sobre a terra, e eis que ela ficava entre Assur e Babilônia, na terra do Sinar. E eles a chamaram de derribada, ou seja, derrotada, tá? Ou seja, você vê uma menção desse acontecimento lá em Apocalipse, né? Que caiu a grande Babilônia, certo? Aqui você vê, ó. Ele fala. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, Assur, tá vendo aqui? Você, não sei se vocês estão vendo, ó, Assur e o Sinar aqui, ó. Ela ficava por aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Babilônia, tá vendo? Assur, Sinar, Babilônia, tá vendo aqui? Sim. Ok? A torre era aqui. No entanto, a capital era em Ur, né? Olha que interessante. Eles estavam construindo a torre aqui, ó. Né? Muito interessante, ok? Continuando.
Ou seja, e aí o Eterno, né, quando ela estava lá, enorme, né, a altura dela, a proporção que eles conseguiram fazer, né, o Eterno mandou um grande vento e derrubou ela, né, e aí fala que caiu a grande Babilônia. Você vê algo semelhante a isso lá em Jericó, né? As torres, as muralhas eram grandes e aí eles passaram 7 dias arrodeando. No 7º dia eles tocaram e gritaram e as muralhas caíram abaixo, né? Ou seja, a Babilônia daquela geração, Jericó, caiu abaixo também, né? E Apocalipse tem a mesma menção, né? Não há nada de novo embaixo do sol, tudo se repete, tá? Então, o que a gente vê lá em Apocalipse nada mais é do que repetição de tudo o que aconteceu antes, né? Para a gente entender o que está em Apocalipse, não tem como entender só lendo o livro de Apocalipse. Você tem que conhecer as histórias, né, antes disso para poder entender, né? Lembre-se, toda vez que Yeshua ia ensinar alguma coisa, ele dizia, ó, vocês não viram como era no princípio, né? Você vê João falando do mandamento novo, ele diz, ó, isso não é um mandamento novo, é um mandamento que está aí desde o princípio, desde Gênesis, né? Então você vê que tudo eles remetem a Gênesis para a gente entender o que nós estamos vivendo e o que está acontecendo agora é tudo consequência disso que está acontecendo aqui, tá? Capítulo 10, versículo 27. Na 4ª semana do 1º ano, no início 30º do 4º jubileu, eles foram dispersados sobre a terra do Siná, ou seja, se espalharam. Os filhos de Eloé, alocados em suas respectivas áreas, Canaã leva injustamente ali a Palestina, apesar da ameaça de maldição. Olha que interessante, tá? Aqui, 10:28. Irã e os seus filhos foram para a terra que eles deveriam ocupar, o que ele adquiriu como sua porção na terra do sul. E Canaã viu que a terra do Líbano era o rio Edito, era muito boa, e ele não foi para a terra da sua herança, para o leste, em direção do mar, e ele habitou na terra do Líbano, e ao leste, à margem do Jordão, das margens do mar. Tá vendo aqui, ó, o que eu estava falando, né? Isso aqui é importante, tá? O que eu estava falando, você vê que Canaã, né, que é descendente de Cã, certo? Ele, aqui ó, você vê que ele não voltou para a terra que era dele. Quando ali na Torre de Babel foi dispersado, todo mundo voltou para suas regiões, mas Canaã não voltou para a terra dele. Ele ficou justamente ali na região de Canaã. Então você vê que é a tribo de Sem, não é aquela região é de Sem e não de Canaã, tá? Aí muitos vão dizer, o que Deus é esse que vai, tira um povo lá da terra e mata para colocar? Bem, eles estavam invadindo, né, aquela região. E você vê que tem um mandamento aqui, que aqueles que saírem da sua região e for para a região do outro, estarão sob maldição. E o que é maldição? Pecado. E o preço do pecado é a morte, né? Então eles sabiam que aquela região não era dele e ainda assim foi lá e tomou ela, né? Ali pegando a fragilidade da tribo de Sem, com todo aquele pecado por conta de Nimrod, se desviaram do calendário do Eterno, fizeram o dia puro e impuro, comendo sangue, tudo que a gente vem falando, né, eles se aproveitaram disso e tomaram aquela região que não eram deles, e sim de Sem, ok? Olha que interessante aqui, mais um testemunho aqui, capítulo 10, versículo 28, 29, vamos ver o 30. Irã, pai deles, Cush, Mitzrai, seus irmãos, disseram para ele, tu se estabelecesse na terra que não é a tua. Olha, aqui ó, olha que interessante, né? Porque fica parecendo que o Deus de Israel é injusto, né, diante dos olhos de algumas pessoas, o qual não nos caiu por sorte, não faça assim, tu e os teus filhos cairão na terra e serão amaldiçoados, né? Porque no meio de uma revolta vocês se estabeleceram, e por uma revolta os seus filhos cairão, e vocês deverão ser exterminados para sempre. Olha aí, ó, aqui a consequência do que o Eterno disse a Abraão, olha, a iniquidade dele não chegou ainda, mas essa terra é de vocês, eu vou dar a vocês essa terra, né? E você vê que não é só aquela região de Canaã,
né? É uma região até maior, ok? Não, capítulo 10, versículo 31. Não habitem na habitação de Sem. É o que, ó? De novo aqui, ó. O que a gente sempre vem falando, né? E eu vejo poucas pessoas falar sobre isso, tá? Porque para Sem e os seus filhos foi sorteada. Maldito és tu, maldito seja de todos os filhos de Noé, pela maldição que nos foi obrigada e a nós mesmos pelo juramento na presença do santo juiz, a presença do nosso pai, né, Noé. Olha aí, ó. Vou grifar de novo, porque isso aqui é muito importante para a gente entender porque o Eterno tira o pessoal de lá, os Jebuseus, ali o pessoal Jebuseus, Perizeus, aquele pessoal todinho, né? Fica parecendo que o Deus de Israel é mau e está destruindo, mas não, eles estavam sob maldição porque eles estavam fora da terra que foi destinada a eles. E você vê que Ram ainda avisa ele, ó, volta para cá porque essa região não é tua, né? Mas ele não ou deu ouvidos e habitou na terra do Líbano, em Ramate, até a entrada do Egito, e eles e os seus filhos até hoje. E por esta razão a terra é chamada de Canaã, tá? E Jafete e os seus filhos foram em direção do mar e habitaram na terra da sua porção. E Madai viu a terra do mar e esta não a agradou. E ele pediu uma porção para Ram e Azur e Aspachade, a esposa do seu irmão. E ele habitou na terra da Média, próximo à esposa do seu irmão até hoje. E ele chamou este local da sua habitação de seus filhos de Média, né, devido ao nome do seu pai Madai, ok? Olha que interessante. E aqui começa o capítulo 11, né? A história do patriarca Reu a Abraão e a corrupção do povo, tá? Olha que interessante. Então você vê aqui uma coisa interessante, né? É que a gente consegue ver que Noé, ele viveu muito tempo, ele conheceu Canaã, ele chegou a ver essa questão aí do jubileu, da torre, da divisão, né? E aí você vê que Noé, ele falou que quem invadisse o território do outro estaria amaldiçoado, né? E olha que interessante, Canaã, ele sabe que a terra é de Sem e vai para ali. Será que a maldição de Noé, que é jogada lá, né, não é essa, né? Ele estava na região errada, né? Olha que interessante, né? Ele sabendo, e o pai dele, Ram, avisou a ele, né? Disse, maldito seja tu, e assim vai. E ele ainda assim foi e teimou e ficou naquela região, né? E mais tarde a gente sabe, 400 anos depois ali, depois que Abraão sai daquela região, que eu acho que é a história que vai começar agora no capítulo 11, né? A gente sabe o que vai dar lá o povo saindo do Egito, né? E voltando para a terra de Canaã, ok? Aqui termina Jubileus capítulo 10. É bom que tem esse assunto aqui, né? Falando de Ram e Canaã, né? A diferença, né? Apesar do mapa mostrar aqui uma interseção entre as três tribos, né? Mas você vê que Canaã claramente é de Sem. Ele ficou aqui, ele tomou essa região, ficou ali, colocou o nome dele, mas não era dele, né? O dele era daqui para cá, né? Essa região toda. Quer dizer, tinha a África todinha, mas ele queria a região do irmão dele, né? E terminou se tornando maldito por causa disso, ok? Capítulo 10 de Jubileus. Se algum irmão quiser falar alguma coisa, amém aí, queira falar sobre o assunto, amém. Se não, eu vou encerrar o vídeo. Obrigado, Arthur. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Amém. Amém. Então eu vou encerrar, tá? Glória ao Pai. Que o Eterno derrame bênção e guarde os irmãos, tá? Eu peço perdão por alguma coisa que eu falei aí, a pessoa não tenha compreendido ou compreendeu errado,
tá? Mas nesse capítulo 10 a informação importante aqui, né, que a gente tem que ver é essa questão, né, de doenças estarem ligadas à possessão demoníaca ou influência de espírito maligno, né, por culpa do nosso pecado, né? E aqui deixa claro que eles sabendo que não vão cumprir a justiça, ó, porque ele sabia que eles não andariam em retidão, ou seja, não andaria obedecendo os mandamentos de Deus, nem lutariam pela justiça, ou seja, os mandamentos de Deus. Sabendo disso, né, ele pediu para ensinar Noé para que os filhos dele pudessem repreender esses 10% de demônio que ficou sob a autoridade de Mastemar através de Evas, curando doenças, para que ele não tivesse autoridade de matar os filhos e os netos de Noé, né? E mais na frente a gente vê aqui a parte que quando a Torre de Babel foi totalmente dispersa ali, né, com a questão das línguas, né, todo mundo voltou para a sua região ali do sorteio, mas Canaã é o único, né, ali das 3 tribos de Jafete, Ham e Sem, que não voltou para a sua região de origem e ficou na região de Canaã, né? E aí você vê que o próprio Ham, né, tenta avisar: tu se estabelecesse numa terra que não é tua, a qual não nos caiu como sorte. Não faça assim. Tu e os teus filhos cairão na terra e serão amaldiçoados, porque no meio de uma revolta vocês se estabeleceram por uma revolta dos seus filhos e cairão, e vocês deverão ser exterminados para sempre. E foi o que muita aconteceu, né? Aí na história, não tudo, né? Mas vai sim, tá? Maldito és tu, maldito seja todos os filhos, né? Todos os filhos de Noé pela maldição que nos obrigou, e nós mesmos pelo juramento na presença do santo juiz, a presença do Senhor. Então você vê ali, né, ele exortando ali, né, até mesmo Noé, né, porque ele não aceitou, né, tá? Então, capítulo 10 de Jubileus, glória ao Pai. Semana que vem, se o Eterno permitir, vamos fazer o 11 e o 12, tá? Shalom, shalom, que o Eterno derrame bênção na vida de todos os irmãos. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. O céu vai cair bola de fogo. Vou sim, filho. O céu vai cair bola de fogo. Amém. Vai descer Jesus para pegar o pecado dessa terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.